Bom dia a todos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento da escola bíblica, a nossa aula de escola bíblica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever nele, digitando lá paulo.delanhese, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Vamos à nossa penúltima lição, Lição de número 12, que será dada na igreja no dia 18 de junho, de 2017. O título de José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, Então é o que a lição vai destacar a nós sobre a vida de José, o pai terreno de Jesus. Antes de entrarmos ao textuário, a verdade prática, a lição traz-nos durante uma semana alguns versículos-chave sobre a história que vai se desenrolar. Na segunda-feira, João 1:1, o verbo se fez carne. Tiago, Lucas 2:4, José era da descendência de Davi. Quarta, Mateus 2:13-14, José fugiu para o Egito com Maria e Jesus. Quinta, Mateus 13:5-5, Jesus, o filho do carpinteiro. Sexta, Marcos 6:3, Jesus, carpinteiro. No sábado, Mateus 1:19, José, um homem justo. E no domingo, Mateus 1:24, que é o nosso textuário. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Verdade prática. José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Então, José nos deixa um caráter submisso à vontade de Deus, um exemplo, e amoroso, pois ele amou a Maria e amou a Jesus e cuidou dele como se fosse realmente um pai biológico, que é o que veremos em toda a história. A leitura bíblica em classe está baseada em Mateus, capítulo 1, versículo 18-25, que nos diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. O último versículo, o versículo 25, destaca que José não a conheceu até que ela deu à luz a Jesus. O conheceu desta referência não teve relação sexual com ela, mas após o nascimento de Jesus, ele teve uma vida normal de um homem e de uma mulher casados com relação sexual, Então,
aqueles que defendem a virgindade de Maria estão enganados e estão indo contra a Bíblia. Mas mais na frente teremos mais detalhe, aonde a própria palavra de Deus vai nos apresentar os outros irmãos de Jesus e também as suas irmãs. Então Maria nunca foi virgem como se defende. Interagindo com o professor, José, assim como Maria, teve um papel importante no plano de redenção divina. Na Bíblia não encontramos muitas informações a respeito dele. Acredita-se que quando Jesus foi crucificado e morto, ele já havia falecido. Porém, analisando os textos bíblicos a respeito de José, podemos ver o quanto era obediente e humilde e amoroso. Ao saber da gravidez de Maria, até intentou deixá-la, mas secretamente, para que a jovem não viesse a sofrer. Diferente de Maria, que viu e ouviu do anjo Gabriel que seria mãe do Salvador, José não teve uma revelação direta da parte de Deus. Só quando planejou deixar Maria, o Senhor falou com ele em sonhos, e José demonstrou ter fé e comunhão com Deus, pois não teve dificuldade em discernir que não se tratava de um sonho comum, mas era a voz de Deus e a sua revelação divina a respeito daquele que seria o Salvador. Então está aí um pouco da história de José, né? Homem justo, fiel e temente a Deus. Introdução. Nesta lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção a ela e a seu filho primogênito. Desta forma, José passou a ser partícipe do plano salvífico de Deus, né? Então José tem um plano maravilhoso dentro dessa redenção, né? Quero até abrir um parênteses aqui, eu não sei por que querem fazer de Maria uma deusa, mas não fazem de José também um deus, né? Porque José e Maria tiveram, né, o privilégio de estar com Jesus, de cuidar de Jesus, de criar Jesus e de ser o seu pai como a sua mãe, ainda que adotivo, mas a lei dizia que esse era o verdadeiro pai. José, o pai de Jesus, parte A do nosso primeiro tópico. Quem era José? Pouco se sabe a respeito de sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que era por causa de sua profissão de carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi, segundo Samuel 7, 12, 16. José, pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, 35. Também é chamado pai de guardião de Jesus. Este fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi. Lucas 2, 4. Perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23 ao 38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Lucas 1, 27. Então vemos aí que José, como pai guardião, a lei dizia que ele era o pai de fato por direito, né? Ainda que não houvesse sido gerado diretamente dele, mas sim pela ação do Espírito Santo. Vamos ver algumas referências a mais sobre quem é José. Qualidade e realizações. Um homem de integridade, pai terreno e legal de Jesus.
sensível à orientação de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Lições de vida sobre José. Deus honra a integridade. Ser obediente a Deus traz mais orientações dele. Os sentimentos não são medidas precisas da correção ou do erro de uma ação. Estatísticas vitais sobre José. Locais: Nazaré, Belém. Ocupação: carpinteiro. Parentes, de José: esposa Maria. Filhos: Jesus. Filho Tiago. Filho José. Filho Judas. Filho Simão e suas filhas. Então vemos aqui mais um fato, aonde mostra os outros filhos de Maria com José dentro da sua relação normal de marido e mulher. Versículo-chave. Então José, seu marido, como era justo e não queria inframar, tentou deixá-la secretamente. Mateus 1:19. Então temos aí as características sobre quem era José. Parte 2, o caráter exemplar de José. Parte 1 do tópico 2, um homem obediente. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1:24. Poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho resultante de muitas ocupações. Como diz, Eclesiastes 5:3. Há sonhos que são sonhos de Deus, mas há sonhos que são por fadigas, por ocupações demais ou de barriga cheia. Mas José não. José sonhou e acreditou no sonho porque ele sabia que era Deus falando com ele. Teve, porém, José o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina e obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sono. Com amor abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. Então, José agora assume o papel de ser o marido, de Maria, de fato, porque até o momento eles eram noivos, e também de ser o pai de Jesus, pois ele era aquele que instruiria Jesus em toda a sua vida. Um homem temperante. No período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro, porque era um grave pecado. Deuteronômio 22, 23, 24. Em segundo lugar, porque era homem de bem e obediente a Deus e justo. Mateus 1:19. José não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1:25. O que eu quero destacar aqui, abrir um parente, o que já vínhamos dizendo aí no começo da lição, que Jesus não a conheceu, José não a conheceu, até que ela deu à luz o seu filho, Mas, após o nascimento de Jesus, ele teve aí a sua relação normal de marido e de mulher, Então, essa historinha de Maria Virgem para todo sempre é historinha de carrochinha, é historinha para boi dormir, Então, José teve outros filhos, como já vimos o nome aqui deles, a qual eram filhos de José e Maria, e não primos, Não adianta inventar essa mentira aí, dizendo que eles eram primos, porque várias referências bíblicas nos dá dizendo que ele era um filho de José e Maria, que o nome deles estão aqui registrados, como Tiago, José, Judas, Simão e suas filhas. Então, esqueça essa historinha de carochinha de Maria Virgem para todo sempre.
Maria foi uma mulher como qualquer. Não faz sentido dizer que José não a conheceu até Jesus nascer, né? Porque José já a conhecia. Então, todas as vezes que a Bíblia faz referência a conhecer, esse conhecer é ato de relação sexual normal entre um homem e uma mulher que são casados. E José e Maria eram casados. Ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus nessa área em que muitos não resistem, na primeira investida do maligno. Então, o comentarista destaca aqui, né, que durante o período que Jesus nasceu e o período da purificação que veremos mais à frente, José foi suficiente forte com Maria para esperar o momento certo de poderem ter realmente uma relação de marido e de mulher. O subsídio bibliológico traz-nos mais alguns conhecimentos sobre a história de José. A genealogia de José é apresentada em Mateus 1. Ele era carpinteiro, Mateus 13, 5, 5, que vivia em Nazaré, Lucas 2, 4. Mas como descendente de Davi, sua casa ancestral estava em Belém. Estava noivo de Maria, na época em que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ao saber que Maria estava grávida, quis evitar que ela fosse exposta à vergonha pública, embora cogitasse divorciar-se e despedi-la secretamente. Mas em um sonho foi informado por Deus que a concepção de Maria era divina e foi encorajado a se casar com ela, para se registrarem e pagarem o imposto real. Ele e Maria foram a Belém, onde Jesus nasceu. José é mencionado justamente com Maria e Jesus na visita dos pastores, Lucas 2,16, e na apresentação de Jesus no templo, Lucas 2, 27 e 33. Em um sonho, Deus instrui José a fugir da ira de Herodes, ir para o Egito e lá permanecer durante algum tempo. As últimas participações de José é mencionado no evento dos evangelhos relacionado com a visita feita à festa anual em Jerusalém, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Lucas 2, 41, 52. Ele não foi incluído com Maria e seus filhos em Mateus 12, 46, 50, embora João 6, 42 possa indicar que José ainda tivesse vivo durante parte do ministério de Jesus. José não aparece na crucificação quando Jesus entregou a sua mãe aos cuidados do apóstolo João, João 19, 26, 27. Portanto, podemos concluir que José havia morrido antes desse acontecimento. Os judeus da época de Jesus consideravam que ele era filho de José. Lucas 3, 23, 4, 22, João 1, 45 e João 6, 42. Então, Jesus é conhecido como filho do carpinteiro José. Jesus também é conhecido como carpinteiro, ou seja, José instruiu o menino na lei, que veremos aqui, todos os procedimentos que José seguiu juntamente com Maria para fazer com Jesus, mas também instruiu Jesus em uma profissão, né? Jesus foi o carpinteiro de Nazaré, como é conhecido pelos próprios relatos bíblicos. Mais um pouco sobre o caráter de José. José deve ter se sentido traído quando Maria lhe revelou que estava grávida. Ainda assim estava disposto a protegê-la, a promover um divórcio particular diante de duas testemunhas. Número 5, 11 ao 31, fala-nos de divórcios, onde duas testemunhas presentes, né, assina, né, o desfecho de um divórcio. Porque o noivado na época bíblica, né, dos tempos de Jesus, era um noivado que valia quase que como casamento. Não podia se acabar um noivado como a gente vê essa banalidade hoje, até mesmo dentro da igreja, né? Noivado era um noivado
que não poderia ser desfeito sem que houvesse uma razão óbvia e sem que houvesse duas testemunhas para assinar a anulação desse divórcio, porque era considerado um divórcio o noivado desfeito. A referência a ele como sendo um homem justo nos faz lembrar que a justiça não é apenas uma rígida insistência à letra da lei, mas deve ser aplicada com misericórdia e compaixão. Por que que se destaca isso? Diante da lei, seria normal José a expor diante de todo mundo, dizendo que ela teria sido infiel a ele e o traído porque estava grávida, sendo que eles ainda não haviam tido uma relação sexual de marido e mulher. Mas a lei, ao mesmo tempo, também permitia que, se o homem fosse justo, agisse como José pretendia agir, que era deixá-la secretamente. Então, está aí o porquê desse primeiro impasse de José pensar em deixá-la. A nobre missão de José, a parte 3. Assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23, 38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. 1 Samuel 17, 12. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, 5. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Proteger Jesus em seus primeiros anos foi o que José fez, né? Destacaremos aqui em 3 tópicos, parte A, parte B e parte C, a proteção, né, e o ensinamento que José deu a Jesus juntamente com Maria. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria pela intervenção divina. A parte A nos diz que no nascimento de Jesus, né, o que José fez. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, 4, 7. Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos no parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical e em sua limpeza pós-parto, no envolvimento em panos e na colocação da criança na manjedoura, pois José era um pai presente, um pai amoroso, um pai que amparava Maria em todo momento daquele parto, daquele desfecho, né, daquela nascimento, né, de Jesus. Parte B. Nas cerimônias exigidas pela lei. Na circuncisão de Jesus ao 8º dia de nascido e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. Enquanto os outros 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas 2, 21, 22. A parte C. Na fuga para o Egito. Diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus,
Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e o fugisse para o Egito, até que o rei homicida tivesse morrido. Por quase 500 quilômetros de viagem, em meio às estradas desertas, com risco de assaltos e intempéries, José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro, e de lá só voltou por revelação de Deus quando o homicida tinha morrido e foi morar em Nazaré. Mateus 2, 13 ao 23. Então vemos aí os 3 partes fundamentais, dividido em tópico A, B e C, né? Sobre os cuidados de José, sobre o tratamento de José e os cumprimentos da lei que José fez para com Jesus e também para com Maria. Parte 3 do tópico 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Deuteronômio 11, 18 ao 21. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levaram o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Lucas 2, 41, 42. O exemplo eloquente de um verdadeiro pai, que se fez presente na vida do filho e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Então vemos aqui o destaque que José foi um pai presente, né? Porque hoje em dia a gente vê aí muitos pais, até pais biológicos, né? Que não dá o devido valor ao filho. Mas José, ainda que não era o pai biológico, mas foi um pai presente, um pai que soube educar e cuidar do seu filho. O subsídio didático traz-nos alguns conceitos a mais sobre a família, tanto de José como de Jesus, né, de Maria, e o que as famílias judias costumavam fazer. Diz-nos o comentarista aqui: as famílias judias realizavam várias cerimônias logo após o nascimento de um bebê. Primeiro, circuncisão. Todos os bebês do sexo masculino eram circuncidados e recebiam seu nome no 8º dia, após o nascimento. Levítico 12, 3, Lucas 1, 59, 60. A circuncisão simbolizava a separação entre judeus e gentios e seu relacionamento exclusivo com Deus. Parte 2. Redenção do primogênito. O primogênito era apresentado a Deus um mês após o nascimento. Êxodo 13, 2, 11, 16, Números 18, 15, 16. A cerimônia incluía comprar de volta, ou seja, redimir a criança de Deus por meio de uma oferta. Desta maneira, os pais reconheciam que o bebê pertencia a Deus, que é o único que tem poder de dar a vida. Tópico 3. Purificação da mãe. Durante 40 dias, após o nascimento de um filho, e 80 dias após o nascimento de uma filha, a mãe permanecia cerimonialmente impura e não podia entrar no templo. No fim do seu período de separação, os pais deveriam trazer um cordeiro para uma oferta de holocausto e uma rola ou um pombo para uma oferta de pecado. O sacerdote sacrificava esses animais e declararia que a mulher estava limpa. Se um cordeiro fosse caro demais para a família, os pais podiam trazer em seu lugar uma segunda rola ou um pombo. Foi isso que Maria e José fizeram. Jesus era o Filho de Deus, mas sua família realizou essas cerimônias de acordo com a lei de Deus. Jesus não nasceu acima da lei, ao contrário, ele veio
para cumprir a lei. Então vemos aí todos os fatos se desenrolar sobre o cumprimento, que se exigia da lei sobre um filho nascido. Vamos à nossa conclusão da lição de hoje. José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus, como filho do homem, não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Ele foi um homem santo, mas assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Glórias a Deus, Vemos aí então a história de José, o pai de Jesus. O que ele fez, o que ele realizou, quem era ele, A sua paternidade como pai, ainda que não progenitor, mas pai adotivo, O pai que cuidou, o pai que orientou, o pai que esteve ao lado do seu filho, E como eu disse, que ensinou toda a lei de Deus ao seu filho, que ensinou uma profissão, a Jesus, porque ele foi mais tarde conhecido como carpinteiro, ou seja, foi um pai que esteve em todo momento ao lado de Jesus, E ao lado de Maria. Então, que Deus abençoe a todos, Quero convidar você a estar nos acompanhando no nosso canal do YouTube, a estar se inscrevendo nele, digitando lá do seu celular, do seu tablet, do seu computador, Paulo.Delagnese. Ajuda-nos a levar a palavra do Senhor. Um grande beijo aí no coração de cada um. Deus abençoe.